Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Maior Brasil Responde, aquele quadro que, durante a temporada regular, vai estar aí fixo na nossa grade de programação semanal, todas as quintas-feiras aí saindo para vocês. Um responde perguntas, né? O Maior Brasil respondendo perguntas, sempre com um editor diferente aqui para vocês, um rodízio de editores, né? E a dinâmica vocês já estão se acostumando, né? Nossos membros têm direito à pergunta, tá? Então a gente posta sempre lá na guia comunidade, né? Na aba comunidade dentro do nosso canal, um postzinho dedicado à coleta de perguntas dos nossos membros para responder nesse vídeo aqui para toda a comunidade do Marra Brasil ver aí as perguntas e ver também as respostas aí dos nossos editores. E hoje é comigo, André, aqui respondendo 10 perguntinhas sobre o nosso Denver Broncos, né? Então, antes de mais nada, sempre lembrar vocês, se você quer ter, como os nossos membros aí tiveram, o direito de fazer uma pergunta nesse vídeo, além de muitas outras vantagens aí no nosso clube de membros aí, né? Então é facinho, só entrar lá no nosso canal, ao lado do botão aí da inscrição, vai ter a opção do botão aí Seja Membro, né? E aí a gente tem 3 planos diferentes, né? Plano Demaryius Thomas, plano Peyton Manning e o plano John Elway, cada um com as suas características. E aí, por exemplo, né, além do direito de pergunta que o pessoal está tendo para esse vídeo, eles também estão tendo os conhecendos, né, dos jogadores escolhidos no draft aí com antecipação, né? Então eles recebem antes do público geral, né, do pessoal que não é membro, né? Então, se você quiser, entra lá no nosso canal ou no QR Code que fica aí na tela o tempo todo aqui do meu ladinho, beleza? Vamos lá, então, colocar aí as primeiras perguntas, né? A primeira leva de perguntas aí foram 10, como eu disse. Então, vamos lá começar a responder a primeira pergunta aí do Renan de Medeiros, então lá embaixo da tela aí, né? Então, a pergunta é, todos os anos draftamos e investimos em cornerback, né? Mas o grupo nunca parece sólido o suficiente. O que esperar para esse ano de nossos corners e secundária como um todo pós saída do Justin Simmons, né? Então vamos lá, né, pessoal? Quando a gente fala de corner, né, a gente tem um grande investimento que foi o Pat Surtain, né? Então escolha de primeira rodada, um cara top 3, enfim, melhor da liga, varia um pouco a avaliação sobre ele, mas é um cara, uma estrela, né? Então temos ele. E aí a gente tem alguns outros jogadores ali, né? Riley Moss, que a gente precisa ver um pouco mais, né? A gente viu ele no finzinho da temporada, em time de especialistas e tal. A gente tem a contratação que nós fizemos do Steelers aí agora também recentemente, mas não é um cara muito diferente daqueles outros de completar elenco que a gente tinha ano passado. Nós tivemos um Giacomo Macmillan tendo um grande passe, uma grande surpresa o ano passado, né? Então, o nosso cara que jogou ali mais no interior ali, jogando bem. E na secundária como um todo, depois da saída do Justin Simmons, a gente tem aí Caden Stearns, né? Que é um cara que teve, quando esteve em campo, produziu muito bem, mas o problema é que não fica tanto em campo. E tem uma contratação que agradou muito aí basicamente a todos, né? O Jones, safety lá vindo dos Dolphins, né? Então, eu acho que a secundária é uma secundária que cada vez mais tem a cara do VJ, né? É uma secundária aí, tanto de corner quanto de safety, de jogadores aí mais físicos, jogadores que a gente pode confiar um pouco mais no homem a homem, né? O ponto de dor realmente é o corner que vai jogar o posto aí ao Pat Surtain, né? Porque com certeza absoluta não vai ser um cara extremamente talentoso, serão os caras que né, estão no elenco. É, não vejo nenhuma chegada mais aí ou chegada de impacto. A gente tem aquela esperança de Justin Simmons retornar, né? Mas é mais uma torcida do que algo concreto, né? Então, assim, eu acho que vai ser um grupo sólido, né? Não acho que vai ser um grupo abaixo da média, não. Mas com certeza falta um pouquinho de investimento aí, falta a gente ter um cara principalmente oposto ao Pat Surtain.
a secundária, né? A gente tem o PJ Locke lá no fundo de safety, junto com o Stearns, junto com o Jones. Enfim, tem um grupo ali que eu acho que já é um tanto provado, né? Que se estiver em campo, se estiver saudável, a gente consegue ter uma secundária aí sólida, tá? Então eu não espero uma queda de produção muito grande, não, tá? Eu acho que o nível vai se manter bom, como a gente viu ano passado. Eu julguei o ano passado como um ano bom da nossa secundária e da defesa como um todo, tá? Vamos lá, segunda pergunta, então, Luiz Augusto aqui. Visto a não perspectiva de uma temporada positiva para a equipe em 2024, como vocês avaliam a permanência de George Payton como GM? 3 temporadas negativas, péssimas free agents, contratos ruins, vinda do Hackett, etc. Na minha opinião, são muitos contras. A NFL é feita de resultado e eles não vieram ainda. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, Luiz Augusto, obrigado pela pergunta, né? E assim, né, George Payton é um assunto que sempre polariza, né, um assunto que a gente sempre tem opiniões diferentes aí, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu particularmente gosto, todo mundo já sabe da minha opinião. Mas assim, né, para começar respondendo essa pergunta aí, apesar de eu gostar do George Payton, eu acho sim que ele está com o assento quente, né, no hot seat, como o pessoal fala. O Luiz tem muita razão que ele fez inúmeros movimentos, ele tentou, né, por falta de tentar não foi, isso a gente nunca pode falar do nosso GM, mas infelizmente as coisas não deram certo e de fato, como ele diz na pergunta, o resultado ainda não veio, né? Então eu acho que ele tá no assento quente, ele tá aí na marca do pênalti. O quão quente está, aí é uma interpretação da instituição, do Denver Broncos, né? Eu acho que está quentinho, não chega a estar, nossa, quente, pegando fogo, a ponto de ele ser demitido no meio da temporada, por exemplo. Eu vejo, caso as coisas deem tudo errado também, não tenha perspectiva de melhora, o futuro esteja muito incerto ou muito negativo, eu acho sim que ele pode ser demitido no final do ano. Mas as coisas positivas para o lado dele, né? O Sean Payton gosta muito dele, aparentemente. E isso, para mim, ficou comprovado na entrevista coletiva pós draft. Eles estavam muito em sintonia, brincando, teve aposta entre eles durante o draft. Então, a conexão entre os dois, realmente, aí eu acho que está muito boa. Agora, ele e o Sean Payton atrelaram o seu futuro na franquia a Bo Nix. Ele teve, George Payton, uma classe de draft boa lá atrás, teve uma ruim, uma que não entrou em campo ano passado, e tem essa classe de draft de agora. Eu acho que o George Payton, e também desdobro o comentário para o Sean Payton, o futuro deles em Denver está diretamente ligado ao Bo Nix, tá? A paciência com o George Payton está mais curta, com o Sean Payton vai estar, obviamente, mais longa, né? A gente tem um pouco mais de paciência com ele, porque ele chegou ano passado, teve o Russell Wilson, agora vai ter o cara dele. E vai ser o primeiro ano do cara que ele escolheu draftar. Mas ambos decidiram que atrelar os seus futuros, né? Colocar o seu trabalho na reta, atrelando ao Bo Nix, tá? Então, para concluir, de fato, acho sim que ele está na Berlinda, está com assento quente, pode sim ser demitido. Se a perspectiva de futuro, se a perspectiva de coisas positivas dentro da organização estiver tão ruim quanto a galera aqui fora, os torcedores pensam. Eu acho que não é tão ruim quanto a torcida pinta, mas de fato, eu acho que a paciência com ele está cada vez mais curta. Terceira pergunta na tela aí, então. Pergunta do nosso membro Islam. Vamos lá. Quais as principais carências e buraco nesse elenco no pós-draft? Bom, então, atrelando a primeira resposta aí também para o Renan, eu acho que corner oposto ao Surtain é de fato uma necessidade. Eu gostaria de ver algo um pouco mais sólido ali na linha defensiva, tá? E eu acho que tie-end é outra necessidade aí, porque a gente tem muita incerteza nesse grupo. A gente sabe que o Trautmann pode apresentar, não é nada sexy, não é nada muito empolgante. A gente tem o Dulcich que não fica muito em campo, é o que tem se mostrado. Tá? Então, para elencar 3 aí bem rápido, carências e buracos aí nesse pós-draft para mim, de fato, corner oposto ao Surtain. Defensive tackle, eu acho também que é uma carência, embora a gente tenha reforçado, mas a gente não sabe o quão grande vai ser esse upgrade. Eu gostaria de algo um pouco mais
garantido ali na DL. E tight end também a gente tem aí muita incerteza e a gente sabe que para um quarterback rookie, igual é o Bo Nix, para o estilo de jogo que ele vai jogar também, principalmente ele vai atacar meio do campo, enfim, jardas após recepção, rotas curtas, o tight end ajuda muito. E aí a gente gostaria muito de ter um tight end para contar. O Dulcet pode ser esse cara. Eu acho que eu gosto do talento dele, mas eu acho que precisa aí ter mais disponibilidade, tá? Então, para elencar esses três aí bem rapidinho, respondendo o Slam, para mim esses são os principais buracos, tá? Próxima pergunta, quarta pergunta, Thiago Portugal, aqui nosso editor, também deixou a perguntinha dele. Qual é a possibilidade, na sua visão, de a classe de calouros impactar a tomada de decisão em relação a alguns atletas que já estão no elenco, a curto e médio prazo? Exemplo, o Aldrich Estime em relação ao Javonte e ao Perrine, e o próprio Ellis em relação ao Browning e ao Cooper. Bom, muito boa pergunta, né? E a gente já falou disso em live, né, Portugal? Acho que Browning e Cooper, a decisão tem que ser feita esse ano com relação ao contrato deles, né? Eles estão em ano de contrato. E o Ellis chega aí com um investimento principalmente maior em termos de pique com relação ao Browning e ao Cooper. Então eu não acredito que a gente vá ter aí Browning e Cooper junto com Ellis, tá? Eu acho que ou o Browning ou o Cooper, e o Ellis, obviamente, se mantém. Então acho que Browning e Cooper, os dois não fazem parte do elenco em 25. Um dos dois, né? Um fica e o outro acaba indo embora. A não ser que o Jonah Ellis se mostre aí ser um completo inútil e completo gasto de pique aí, que a gente fez jogado fora, né? O que eu não acredito que vai ser, porque eu acho que ele é um jogador que tem um futuro. E eu acho que o Estime vem também para colocar em xeque aí, principalmente o Perrine. E também o Perrine, na realidade, eu acho que ele é ameaçado por conta do undrafted free agent de Memphis. Esqueci o nome, acho que é Michael, enfim, mas é o undrafted free agent de Memphis, o running back que a gente pegou lá, undrafted. Eu acho que ele tem características muito parecidas com a do Perrine. E o Javonte também é um cara que precisa se provar um pouquinho mais, né? Teve a lesão, obviamente, muito grave. Ano passado jogou ali, a gente sabe que a recuperação e a retomada das características não é logo de cara no primeiro ano. Vamos ver agora no segundo ano pós-lesão, agora em 2024, como é que ele se comporta. A gente sabe do que ele é capaz, ele já colocou um bom tape aí para a liga toda ver. O Estime é um cara que tem muito característica parecida com ele, mas eu acho que o Estime vem sim, pode deixar a pulga atrás da orelha, principalmente na questão contratual, né? Se o Javonte aí a médio prazo, enfim, no momento da renovação de contrato, quiser um contrato maior, um contrato muito grande, e o Estime estiver produzindo, com certeza, para mim, o futuro dele também está ameaçado, tá? Vamos lá, mais uma pergunta, e agora são duas aí do Renan na sequência, mas tem uma aí na tela para vocês agora, a pergunta lá de cima, com relação ao nosso grupo de recebedores, né? Eles têm características e qualidade para dar o suporte que o Bo Nix precisa para se desenvolver na NFL? Então vamos lá, Renan. Acredito que sim, tá? O Sutton, para mim, é um cara que ajuda muito nessa bola contestada, embora o Bo Nix seja um cara que não flerta muito com turnover, então ele não tem muitas bolas contestadas que o wide receiver tem que ir lá e de fato fazer a recepção, mas ter um cara com esse biotipo, né, com essas características do Sutton, que é um cara que puxa bem a bola dentro da end zone, né, um cara, um alvo confiável, ajuda. O Tim Patrick tem uma característica muito importante que eu vejo nos tapes aí, enfim, conversas com o Davis, tapes aí de analistas de fora. O Bo Nix é um cara que no ataque dele e no ataque do Sean Payton tinha muita rota comeback, né? Aquela que o cara vai, para e volta, e o Bo Nix tem um timing muito bom para fazer essa bola chegar perfeitamente na mão do recebedor, e o recebedor tem que estar em timing com o QB também. Então o Tim Patrick é um cara muito bom nessa rota, eu acho que ele pode contribuir muito nisso. Além de tudo que eu falei do Sutton, o Tim Patrick também replica né, quase que nas mesmas proporções aí. São dois caras que receberam contratos grandes aí num passado não tão distante. Podem ajudar muito nas rotas cruzadas aí, nas slants, né? Enfim. O Troy Franklin é um cara que o Bo Nix já tem o
o entrosamento, né? É um cara que ele já joga aí há anos em Oregon, é um cara que estica bem o campo, vai poder ser uma arma, né, profunda. É um cara que pode jogar ali, né, no slot, na posição Z ali dos wide receivers, assim como o Mims, tá? O Mims também é outro cara que traz esse dinamismo, e os dois aí acabam ajudando muito, né? A gente vai ver muito esses caras aí no screen, a gente vai ver muito esses caras aí nas rotas mesh, enfim, nas rotas curtas ali, hit, etc. Eu acho que temos 4 wide receivers aí com características separadas em 2 grupos aí muito similares, Patrick Sutton, Mims e Troy Franklin, além do Josh Reynolds, que é um cara aí também que mostrou muita qualidade lá no Lions. Então eu acho que, assim, a minha opinião com relação ao nosso grupo de wide receivers era um pouco acima do que o restante da crítica aí, vamos dizer, tá? Eu acho que a gente tem jogadores que não são estrelas, nenhum deles aí são estrelas alfas dentro da NFL, mas é um grupo de bons operários que, se tiverem aí num ataque bem desenhado, bem ritmado, comandado por um quarterback minimamente decente, um pouco acima da média. O ano passado a gente viu com o ataque do Russell Wilson, o Sutton, por exemplo, tendo uma temporada muito boa. Então, para resumir, eu acho que sim, nosso grupo de recebedores aí tem características boas, tem características que vão ajudar e vão dar suporte ao Bo Nix. Mas como eu disse na resposta do Slam lá, eu gostaria de um tie end também para dar aquela ajuda final aí, não deixar muito previsível o que vai acontecer. Eu acho que running back pode ser uma coisa que a gente veja muito mais usado no jogo aéreo esse ano, principalmente se a gente tiver o sucesso previsto aí para aquele running back de Memphis que a gente acabou pegando undrafted aí, pagando um signing bônus para ele aí bastante grande. Próxima pergunta, mais uma, né, do Renan, ele mandou 2 na sequência. De quais jogadores esperar um salto de produção, qualidade para essa temporada? E quem pode estar com os dias contados se não melhorar seu desempenho? Então vamos lá, salto de produção, né? Eu espero continuar vendo um salto de produção do Nick Bonito, tá? Eu espero ver um salto de produção do Mims, que é um cara que eu particularmente tenho uma análise mais baixa do que o restante da galera. O pessoal já sabe minha opinião sobre o Mims. Eu não gostei muito do que eu vi, porém a amostragem foi baixa, né? Então esses dois. Greg Dulcich tem que dar um passo, e acho que se ele não melhorar, os dias deles estão contados em Denver, sim. Assim como a gente pode ter no grupo de Ed, tá? A gente tem o Browning, a gente tem o Cooper. Esses caras aí são ameaçados pela chegada do John Aires, né? Respondendo a pergunta do Portugal lá. Eu acho que tem, de fato, esses caras estão ameaçados. Deixa eu pensar quem mais aqui. Linha ofensiva, eu acho que tá todo mundo ali relativamente bastante seguro. Só o nosso center, que vai ser um center novo, primeiro ano jogando, seja ele quem for, né? Eu acho que a gente espera que ele equipare a qualidade, né? Que ele entre nessa linha ofensiva, que foi uma linha ofensiva boa no passado. Outro cara que pode estar com os dias contados aí, e, enfim, tanto por produção quanto por contrato, é o DJ Jones, tá? Eu acho que o ano passado ele jogou um pouco fora das características dele, mas eu acho que esse ano ele deve voltar às características e deve voltar a jogar bem. Eu espero que ele melhore também. Mas se não melhorar, eu acho que vai de encontro com a sua segunda pergunta, né? Pode estar com os dias contados, sim, no roster aí, no desempenho dele, tá? Então acho que deu para fazer um bom leque aí. Eu acho que eu consigo lembrar, que eu consegui pensar desde a hora que eu vi a pergunta aí. Eu acho que são esses caras, tá? Para responder aí o Fabrício agora na próxima pergunta, né? Fabrício Moraes aí. VJ estará desempregado em 2025 caso a nossa defesa tenha números ruins em 24, parecido com 23. Então vamos lá, Fabrício. Eu, sinceramente, não achei a defesa de 23 ruim, tá? Foi muito marcada, óbvio, pelos 70-20 lá em Miami, etc. Mas nossa defesa aí, eu acho que dá para a gente dizer que naquela corrida de vitórias, de sequência de vitórias que nós tivemos ali, muitas das vitórias veio por conta da defesa, tá? Eu achei que a defesa teve um desempenho muito bom, muito intenso no miolo ali da temporada,
teve um começo um pouquinho mais devagar, depois de 2, 3 jogos já pegou fogo já. Depois do 70-20 a gente se recuperou muito bem, teve acho que 5, 6 vitórias seguidas. E no fim meio que acabou o gás, porque era muita intensidade e a gente dependia muito da defesa. Então não acho que os números da defesa aí foram ruins em 23, tá? Então discordo um pouco da tua pergunta. E por conta disso, eu acho que em 2024, se tiver um ano ruim, eu acho que não é o one and done, né? Uma vez e acabou a paciência com o VJ, não. Tá? O VJ, ao contrário do que todo mundo pensa aí, como coordenador, ele é um coordenador muito requisitado dentro da NFL. Então eu acho que estar desempregado em 2025, eu acho que só se acontecer uma catástrofe muito grande na nossa defesa e a gente for para o terço final ali das classificações de métricas, né, estatísticas defensivas aí durante o ano. O que eu não imagino que vai acontecer um drop desse. Nossa defesa veio bem em 2023, como eu disse, e eu acho que tem corpo, tem entrosamento, tem jogadores, tem continuidade de sistema e coordenador para a gente ter uma defesa aí, no mínimo mediana, se não for mediana para cima, tá? Então, eu acho que o VJ, a chance dele estar desempregado em 25 é bem pequena, tá? Pergunta aí do Antônio Carlos Lopes, né? Então, olá, parabéns pelo trabalho, pessoal. Aí eu pergunto, né? Ainda vale a pena investir em alguns nomes que estão na free agent para compor elenco? Quais e obrigado? Olha, né, como a gente vem falando durante o vídeo, né, Carlos? Cara, eu acho que as opções na free agent estão cada vez mais escassas agora, né? Acho que não tem muito nome muito interessante. Eu, particularmente, gostaria de talvez ver um pouco mais de corte na realidade, até para a gente liberar um pouco mais de cap space para fazer um rollout para o ano que vem, tá? Por exemplo, um corte possível aí que eu gostaria de ver. O Steedham, caso a gente tenha um Bo Nix em bom desenvolvimento, e um Zach Wilson para ser um backup que não esteja fazendo lambança atrás de lambança durante os minicamps, training camps, OTAs e etc. Liberaria aí 5 milhões. Assim como o Perrine libera, acho que próximo de 5 milhões, se a gente tiver aí bom desempenho dos running backs que veio via draft ou undrafted, tá? Então eu acho que o elenco nesse momento, a montagem, eu vejo ela como muito já finalizada. Eu acho que agora a implementação de sistema de ataque, de defesa, entrosar esses caras, eu acho que o elenco tá fechado, mas óbvio, né? Como é o desejo de todos, o meu também é trazer o Justin Simmons aí de volta, tá? Acho que seria um cara que cai bem numa necessidade nossa aí para ter mais uma estrela no elenco, mais um cara provado. Mas então, respondendo você, eu acho que ainda não vale mais a pena gastar, investir em caras que estão na free agent. Não vejo nomes aí que vão mudar o ponteiro aí da nossa temporada em 2024 disponíveis, tá? Então, não faria o investimento. Aliás, cortaria alguns caras para aumentar o nosso cap disponível e fazer aquela passagem, né, aquela entrega, né, de 2024 para o cap de 2025, que é um cap projetado para ser muito saudável. Então, ano que vem na free agency, aí, espero que a gente faça aí bastante movimentação. Próxima pergunta e a penúltima aí do Fabrício, né? Em caso de sucesso do Bo Nix a curto prazo, não vamos ter que preocupar com o QB no draft, que por sinal é um saco. Também concordo, não aguento mais ficar vendo o QB e quero ter o meu QB, Fabrício. Então, hoje, quais as posições teremos necessidade já pensando no draft de 2025? Eu já respondendo essa pergunta, colocaria a need alta em tackle e edge, sendo que tackle, o último investido no draft foi 2017. Aí eu concordo plenamente com você, Fabrício. Eu investiria em tackle, principalmente left tackle. Falei nas lives pré-draft desse ano que caso os quarterbacks tivessem saído antes, etc., ia sobrar bons nomes de left tackle. Nada contra o Bowles, é um cara que vem performando de uma maneira satisfatória, na minha opinião, mas daqui a pouco tem que pagar ele de novo, né? Então, o último investimento foi lá atrás, a gente tem que investir de novo, pegar talvez um cara que vai entregar mais do que ele, né? Pegar um cara aí na cabeça de draft, um cara mais franchise player, né? Vamos dizer assim, um cara que vai entregar um desempenho de estrela, tá? E o mesmo serve para Ed, né? O nosso investimento mais alto em Ed aí é uma segunda rodada, né? Então,
São duas posições que impactam diretamente no jogo, né? O left tackle, pô, ele bloqueia o lado cego do QB, né? E o Ed é um cara que pode acabar com a partida, né? A gente já viu aí Eds acabando com a partida. O Von Miller acabou com o Super Bowl. A gente vê Max Crosby acabando com o Denver Broncos ano após ano, que ele penetra, ele vai lá, faz sec, ele faz fumble. E, cara, enfim, são duas posições aí que afetam diretamente o desenrolar de uma partida, o desenrolar de uma temporada. Se você tem uma linha com tackles fraco, né, uma linha ofensiva fraca, teu quarterback vai estar em maus lençóis. Se você não tem um edge que causa pressão, e o nosso número de pressão ano passado vindo de edges não foi tão grande, podia ser bem melhor, eu acho que os investimentos, principalmente de primeira rodada aí, eu gostaria que ficasse nesses dois. Além de corner, né? Corner a gente tem o Surtain, vai ter que pagar ele também, devemos pagar, é um cara que merece todo o dinheiro aí pela produção que ele entrega, mas também seria um cara que principalmente a gente pode pegar um oposto a ele. Muito se falava nesse ano, né? Teron Arnold, Kool-Aid McKinstry, o Quinton Mitchell, etc. Esses caras estavam disponíveis, mas a gente foi de Bo Nix, investiu em Bo Nix, investiu na posição mais importante do jogo, né? Da NFL. Então, concordo com você, tackle e edge, e adicionaria aí cornerback, tá? Última pergunta do Luiz aqui, né? Luiz Felipe. Fala, galera, na opinião de vocês, quais nossas reais possibilidades para essa temporada? Parabéns e sucesso. Então, respondendo o Luiz aí, a última pergunta. Cara, essa pergunta vai variar, né? De editor do Maior Brasil. Eu, André, penso que não vai ser tão ruim quanto o pessoal está pintando aí nos comentários, tá? Por quê? Porque eu não acho que o Bo Nix vai ser um desastre, não acho que ele vai ser ruim, assim como não acho que ele vai ser uma estrela imediata, não vai ter o efeito CJ Stroud, por exemplo, tá? Não vai ser um cara que vai chegar no primeiro ano, colocar o time lá em cima, sair de 2 vitórias para 10 vitórias, igual o CJ Stroud fez lá em Houston. Não acho que vai ser isso. Eu acho que é um cara sólido, é um cara que consegue jogar na NFL, porém a gente tem que ver um pouquinho de desenvolvimento dele para falar em 10, 11, 12 vitórias. Então eu acho que sim, a gente consegue ter ali um desempenho melhor do que estão pintando nesse atual momento em maio aí na nossa temporada. Não acho que vai ser catastrófico, nem nada disso. Porém, depende muito do desenvolvimento do Bo Nix. Um outro fator que eu acho que sim, sozinho na NFL consegue uma, talvez 2 vitórias aí na conta é Sean Payton. Sean Payton consegue sozinho 1 ou 2 vitórias no ano. Com seu ataque, com seu desenho, com seu game plan, ele consegue surpreender um time aí e ele consegue colocar na conta uma vitória. Nossa defesa, o ano passado, colocou algumas vitórias aí por conta dela, forçando turnover e acabando com o jogo, pressionando o QB, não deixando o time jogar, enfim, contra times que estavam quentes na temporada. Exemplo, Minnesota e exemplo, Cleveland, tá? Então eu acho que assim, para mim, vai ficar num range ali de 6 a 10 vitórias. Sei que é um range muito amplo, tá? Menos que 6 eu consideraria sim catastrófico, 6 eu acharia ruim, mas para colocar uma expectativa aí, realmente eu colocaria de 6 a 10 e confio muito mais no 8, 9 vitórias, tá? Já falei isso para o Portugal, principalmente no WhatsApp, mas a minha confiança é que a gente fique ali com um recorde muito similar ao do ano passado, tá? Por quê? Vi o ano passado inteiro, assim como todo mundo viu, estudei bastante Bo Nix pré e pós-draft. E o ataque de Oregon, que ele rodou muito bem, fez o sucesso que fez o ano passado no college football, é um ataque muito similar, o fit, o esquema é muito similar ao que a gente tem no Denver Broncos, que foi tentado rodar o ano passado. A questão é, que ataque a gente vai ver em 2024? Porque aquele ataque, o Sean Payton estava simplificando ao extremo por Russell Wilson, que era um cara totalmente oposto ao fit do sistema, tá? Então, que ataque a gente vai ter? Se a gente tiver aquele ataque do ano passado, que não foi empolgante, foi bom, na minha opinião, também, todo mundo já sabe. Foi um ataque bom o suficiente, foi um ataque, né, ali que conseguiu colocar em seus números, conseguiu ter 8 vitórias, etc. Se tirar o Russell Wilson e colocar o Bo Nix ali, eu acho que ele roda esse sistema melhor e eu acho que ele consegue mais vitórias. Por isso que a minha expectativa está um recorde muito similar
ao do ano passado. Eu confio bastante em 9 vitórias hoje em maio. Óbvio, isso pode mudar na hora que a gente vê a pré-temporada, na hora que vê o time treinando e etc. Mas a minha expectativa particular, André falando, é algo em torno do ano passado e confio muito em 9 vitórias. Então, estou um pouco acima do que a galera tá aí nas prospecções, etc. Mas ninguém nem viu nada em campo ainda. Nossos rookies ainda nem se apresentaram para o minicamp obrigatório deles. Então, essa é a minha perspectiva. Beleza, galera? Respondi todas as perguntas do post aí. Então vão se acostumando com esse conteúdo aqui, conteúdo fixo para vocês durante a temporada, tá? De novo, dinâmica, membros, entrem lá na comunidade, vai ter o post dedicado, faça o seu comentário que a gente vai responder durante a temporada num rodízio de redatores aqui do Maior Brasil para vocês. E você quer ter sua pergunta lida e respondida aqui, basta se tornar membro aqui no QR Code aí da tela ou entrando lá no nosso canal, do lado do botão de inscrever-se vai ter o botãozinho Seja Membro, tá? Além dessa vantagem da pergunta, tem muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo antecipado também. Beleza? Então é isso, nos sigam aí nas nossas redes sociais, estamos aí YouTube, no X, Instagram, Facebook, Twitch, e o Marra Brasil Show aí das segundas-feiras também sai lá no Spotify. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo aí, deixa o seu comentário, se concorda, se discorda comigo e vamos em frente aí. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Grande abraço, Gol Broncos e valeu!